Alô, pessoal. Complementando algo que eu disse na primeira parte da aula, tenho que dar mais alguns esclarecimentos. O caso das Torres Gêmeas, tal como ele apareceu na mídia americana e também na mídia brasileira, em verdade por toda parte, porém mais intensamente ainda na mídia brasileira do que em qualquer outro lugar, é para mim o exemplo mais claro e mais flagrante de uma inteligência paralisada por preferências emocionais e ideológicas, que cria uma espécie de um confronto estático, que só admite duas hipóteses. A primeira hipótese era que as torres foram derrubadas exclusivamente pelo impacto dos aviões, e neste caso, os autores do crime teriam sido os terroristas islâmicos. Na segunda hipótese, o impacto dos aviões foi ajudado por bombas previamente colocadas na estrutura das torres e, portanto, o culpado era o governo americano e não os terroristas. Até hoje tem gente discutindo nesses termos. Ora, quando você tem um confronto estático de hipóteses mutuamente excludentes, mutuamente incompatíveis, o bom e velho Aristóteles já dizia que isso se chama um problema e não uma solução. E um problema, você começa a entender o problema na hora em que você vence o antagonismo estático da contradição. Como é que você faz isso? Então, ele dizia, o único método que existe é, em vez de você opor as duas hipóteses, você procurar quais são as premissas comuns que estão embaixo das duas. Ou seja, procurar não aquilo que as opõe, mas aquilo que as une. No caso, a premissa óbvia é que os autores do crime deveriam ser identificados por uma nacionalidade específica. Ou eles eram árabes, muçulmanos, ou coisa assim, ou eram americanos. Ou seja, você tem aí o que? Um confronto entre nações, um confronto entre estados, interesses estatais antagônicos. Isso é um reflexo da boa e velha doutrina Morgenthau, que durante meio século ou mais dominou o campo do estudo das relações internacionais nos Estados Unidos e que até hoje é uma força tão influente no cérebro, né, das classes falantes de toda parte, que todo mundo tende automaticamente a raciocinar nesses termos. Ora, façam uma terceira hipótese, diluam esta premissa e procurem outras, tá certo, para ver se essas outras não lhes dão alguma outra explicação. E se, vamos dizer, os autores dos crimes, esses esquemas, não correspondessem com interesses de nações ou estados? E se fosse um esquema internacional, que abrange pessoas e grupos de várias nacionalidades, não necessariamente as mais opostas de maneira extremada. Então, se você pensar, por exemplo, os interesses anti-americanos no mundo, nossa, envolve uma pluralidade de nações completamente diferentes. Nações comunistas, como a China, nações islâmicas, no caso de nações islâmicas, várias forças políticas que não dominam nenhum Estado em particular, mas que têm uma presença, por exemplo, certas extremas direitas do mundo, de ordem fascista, nazista, etc., etc. E se, quer dizer, o autor do crime fosse uma amálgama dessas coisas. Ou seja, são várias forças diferentes, né, não definíveis em termos de nacionalidade, mas que colaboram para uma determinada finalidade. Então, faça a seguinte hipótese. De fato, havia bombas colocadas anteriormente na estrutura, de modo a implodir as torres quando os aviões batessem lá. Ué, por que isso tem que ter sido feito pelo governo americano? Por que não pode ter sido feito por colaboradores americanos dos próprios terroristas, havendo tantos deles nos Estados Unidos? Então, uma vez criada a oposição estática,
entre os argumentos técnicos. Então, isso aí reflete um outro preconceito, quer dizer, em cima da doutrina morgental, ainda tem o bom e velho preconceito positivista de que a solução de todos os problemas vem das hard sciences, das ciências duras, ciências baseadas em matemática, a física, a aerodinâmica, etc. E daí vem aquele monte de argumentos, tá certo? De ordem científica, que jamais vamos dizer quem foi o autor da coisa. Né? Então, quanto mais argumentos técnicos você coloca nisso, mais a coisa fica confusa. Né? Porque os argumentos técnicos não vão refletir, vamos dizer, a mão humana, a verdadeira autoria por trás da coisa. Por um motivo muito simples. A ciência física funciona igual para os islâmicos e para os americanos. Não há uma lei física para este e outra para o outro. Portanto, então, essa abordagem jamais vai dizer quem foi o autor do crime. Você tem que ir por outro lado, pela verdadeira ciência política, tá certo? Investigar pelo que eu chamo de princípio da autoria, quer dizer, tudo que acontece alguém fez, existe algum autor, tá certo? E o autor se explica seus atos de uma determinada maneira. Então, vamos dizer, a análise ideológica dos fatores envolvidos, a análise psicológica do esquema da ação, tudo isso me leva à conclusão de que o autor disto foi um complexo de agentes anti-americanos. Alguns deles podem até estar enxertados no governo americano. Claro, nós sabemos pelo livro da Diana West, né, American Betrayal, que havia e há milhares desses agentes infiltrados no governo americano. Ora, por causa da ação de um agente infiltrado no governo americano, você vai lançar a culpa no governo americano. É assim como se faz, por exemplo, com a Igreja Católica. Você pega lá o comunista infiltrado da Igreja e o que quer que esse cara faz, você diz a culpa da Igreja. Portanto, toda esta discussão estática entre foros muçulmanos ou foros americanos é parte da propaganda muçulmana, né? E da inculpação dos Estados Unidos. E tem gente na esfera conservadora, como essa idiota dessa Priscila Garcia, que, baseada em argumentos técnicos, querendo demonstrar um conhecimento terrível de engenharia, vem e aposta nessa porcaria. Com o reforço de que eu posso dizer isso porque eu sou conservador. Então eu não sou contra os americanos. Está entendendo? É um raciocínio simples o que eu estou fazendo. É um modelo da análise dialética aristotélica. É assim que se faz. Se você tem o confronto estático, busca a premissa comum, tá certo? E vê se, mudando essa premissa, o quadro todo do problema não modifica. É uma coisa muito simples de fazer. E você vai ver que a absoluta impossibilidade de você decidir a questão em favor dessas duas hipóteses, ou foram os árabes ou foram os americanos, tá certo? Deriva dessa premissa comum, que os agentes das ações políticas internacionais são estados ou nações, doutrina morgental. E segundo, a solução do problema deve ser buscada pelas ciências físicas, pelas hard sciences, ou seja, um preconceito que veio materialista e positivista que vem já há muito tempo. Você tira esse preconceito, o quadro todo do problema modifica e você obtém, vamos dizer, uma solução muito mais razoável. Toda a ação ela foi flagrantemente anti-americana. Né? Dizer, os agentes individuais que se associaram para cometer o crime podem ser de várias nacionalidades, como de fato eram, tá certo? E a discussão, tal como aparece, ela serve para quê? Para camuflar o interesse islâmico e anti-americano por trás da coisa. Não só islâmico, mas islâmico, comunista, fascista, etc, etc. Então, vão recolocando a coisa nos seus devidos termos. Você vê que, primeiro, a análise da ciência física pode ser, no máximo, um elemento auxiliar, muito secundário. Você pode fazer análise técnica o resto da vida e jamais vai te dizer quem foi, né, o autor, qual é a identidade política do autor, não vai dizer. Tá certo? Então, no Brasil, um monte de gente, claro, se você tem simpatias americanas, você diz, não, foram os islâmicos. Se você tem simpatias islâmicas ou comunistas, eles foram os americanos. Ele diz, muito bem, mas o que vai decidir a questão não são as nossas simpatias. É o seguinte, houve uma ação, toda a ação tem uma estrutura interna, tem uma série de requisitos,
tá certo? Sem os quais a ação não pode se perfazer, tá certo? E um dos requisitos é, vamos dizer, a unidade de interesses por trás dos vários grupos e indivíduos envolvidos na ação. Em terceiro lugar, as explicações posteriores fazem parte da ação. Porque, como já dizia Lenin, terrorismo é propaganda armada. O terrorismo pratica um ato assustador para já favorecer antecipadamente uma determinada interpretação de si mesmo. Então temos aí. A culpa é inteiramente de forças anti-americanas, mas não necessariamente árabes ou islâmicas. Há uma parceria. O anti-americanismo no mundo é uma parceria entre diversas forças. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos porque existe o esquema eurasiano, que nasce do chamado nacional-bolchevismo, que junta comunistas, islâmicos e nazifascistas, aí, a chamada nova direita francesa, sobretudo, né? Sobretudo a direita francesa, né? Mas que também existe esse tipo de direita, existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, etc, etc. Então, Eduardo Limonov e Alessandro Dugin, há mais de 20 anos, perceberam que aí você tinha uma amálgama de forças anti-ocidentais e anti-americanas. Então, este é um agente verdadeiro e ele não corresponde a interesse nacional nenhum. Ele corresponde parcialmente, porque tem interesse nacional russo, mas ele sozinho não explica. Tem interesse islâmico, mas ele também sozinho não explica. Tem que ter todo um componente multinacional sem identidade estatal específica. Contrariando, portanto, a doutrina Morgenthau, eu afirmo categoricamente: os Estados jamais são sujeitos da ação histórica. Nunca! O Estado é uma estrutura abstrata cujos ocupantes mudam, refletindo o quê? Afinidades ideológicas, religiosas, políticas, morais, culturais, etc, etc. E são essas pessoas, os representantes desses interesses, que agem, usando o Estado. Né? Então, isso quer dizer que você pode usar o Estado para agir contra a sua própria nação, desde que você tenha, quer dizer, a congregação de elementos firmemente decididos e capacitados a fazer isso. Então, isso é para vocês verem que por trás dos argumentos mais sofisticados e científicos pode haver uma burrice assim, imensurável. Agora, a Priscila Garcia, durante meses, advogou esta coisa usando esses argumentos técnicos, mostrando lá conhecimentos técnicos de engenharia que ela não tem, que ela simplesmente leu em algum lugar. Né? Então, isso aí mostra o poder paralisante que a supressão da dialética aristotélica tem na cabeça das pessoas. Incapacidade de lidar com os problemas. Ora, esta mesma incapacidade, esta mesma paralisia estática, se observa na discussão de todos os assuntos nacionais. Todos. Então, por exemplo, se tem os adeptos do Bolsonaro, acreditam que o Bolsonaro é o maior patriota de todos os tempos, que é inimigo do Bolsonaro, diz, não, ele trabalha para o CFR, ele trabalha para a maçonaria, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora, pensa bem quais são as premissas comuns que estão por baixo de tudo isso. Aí você começa a investigar realmente o problema, em vez de opor estaticamente, né, hipóteses antagônicas. Se o seu raciocínio termina com hipóteses antagônicas, você não resolveu o problema. Onde você tem que tomar um partido é porque você não tem a solução do problema. Está entendendo? Então você transfere. Lembre-se como Carl Schmitt definia a política. Quer dizer, a política é aquela dimensão da vida onde, não havendo a possibilidade de uma elaboração racional dos problemas, só o que resta é tomar partido, juntar os amigos contra os inimigos. Ora, você transformar uma investigação, né, histórico-criminal numa partida de futebol onde tem que juntar os amigos contra os inimigos, isso não é uma solução. Isso é o que acontece quando não tem solução. Quando a questão transcendeu a capacidade da inteligência humana. O que não é um caso absolutamente, esse problema é totalmente analisável, assim como milhares de outros. Né?
Agora, por que o pessoal cai nessa esparrela? Vou dizer por quê. Eu não estou advogando em causa própria. Eu estou dizendo uma coisa facilmente comprovável e comprovada de maneira repetida ao longo dos anos. No Brasil, fora dos círculos de esquerda, só um sujeito continuou estudando estratégia comunista e problemas similares durante 50 anos. Só um. Eu. Graças a isso aconteceu o seguinte, onde todas as forças de direita revelaram apenas a sua impotência, a sua fraqueza, a sua incapacidade de agir contra os comunistas, inclusive quando elas estavam no poder, ou seja, durante o governo militar. Então, um sujeito conseguiu mudar todo o panorama, com 2 livros, a Nova Era da Revolução Cultural e o Imbecil Coletivo, e uma série de artigos no jornal, mudou completamente o panorama. Abriu um rombo na hegemonia esquerdista, a qual tinha um monopólio da opinião pública, o monopólio dos movimentos de rua, o monopólio da discussão. Ela teve isso durante 40 anos e eu sozinho fui lá e furei. Não vem me dizer que Graça Salgueiro ou Heitor de Paula fizeram alguma coisa. Não, eles botaram uma vírgula complementar no que eu escrevi. Isso foi o máximo que fizeram. Tá? Não tenho nada contra nenhum dos dois, mas comparar a obra deles com a minha é absolutamente ridículo, porque a perspectiva deles é apenas a política do momento. No máximo a discussão ideológica. Né? O domínio da dialética aristotélica eles não têm de maneira alguma, não são capazes de fazer essa análise que eu estou fazendo. Então, podem ajudar fornecendo dados, etc., e dando alguma opinião aqui e ali. Mas não tem comparação. Tudo o que eu fiz foi dentro de uma estratégia longamente planejada para ter o efeito que teve. A ação bem-sucedida é aquela que, dentro dos limites da previsão humana, obtém os resultados que pretendia, que planejava. Qual era o resultado que eu pretendia? Abrir espaço para que existisse uma direita depois de 40 anos de monopólio do discurso único esquerdista, né? Em suas várias versões, é claro. Né? Então, num país que está totalmente dominado pelo discurso do Foro de São Paulo, eu abri o rombo e agora existe uma direita. Daí para dentro eu não posso prever mais. Se essa direita vai ser ótima, vai ser um bando de vagabundos, de picaretos, não sei, não dá para prever tudo. Aí só Deus. Mas o resultado da minha ação foi exatamente aquele que eu planejava. Ora, se há um sujeito que estuda o assunto há 50 anos, é capaz de fazer sozinho uma operação desta envergadura, obter os resultados que desejava, e mais ainda, nesse ínterim, fazer uma série de previsões corretas contra a opinião geral. Ora, se você quer alguma coisa racional, uma atitude racional no meio das coisas, para que você vai perguntar se não é este cara? Para que você vai precisar ouvir Priscila Garcia, o Lorinel Berrocha, né? O Rodrigo Cocô? Para quê? Eu respondo, é frescura, frescura. É aquele negócio assim, não é possível que só um cara saiba isso. Eu digo, por quê? É uma coisa anormal no mundo, só um sujeito saber e os outros não saberem? Me mostre uma descoberta científica, uma que não tenha sido feita por um sujeito contra a opinião dos outros. É sempre assim. Quem descobre as coisas é sempre um indivíduo isolado. Se você quer, olha, quando Einstein apareceu com a teoria da relatividade, apareceu primeiro a cabeça dele, daí depois ele contou para todo mundo. Ou foi o contrário? Todo mundo sabia e foi contar para o Albert Einstein. Então é assim, é normal que os conhecimentos que são mais difíceis apareça um sujeito que sabe aquilo, e não 10, ou 20, ou 30. Agora, sempre aparecem os picaretas que querem tirar proveito da descoberta, tá certo? Proveito retroativo da descoberta que eles não fizeram, mas querem a sua parte do bolo. E aí entra as Priscilas Garcias, os Ricardo Fudex, tudo, né? Todo esse bando de idiota. Então vamos parar de frescura, gente. Quem está sabendo como funciona esse negócio sou eu. E só eu, por quê? Porque, não porque eu sou um gênio, mas porque só eu estudei o negócio. Né? Se você pega, por exemplo, durante todo o governo militar, os militares não sabiam da existência do Antônio Gramsci. Né? A estratégia do Antônio Gramsci estava sendo aplicada no país inteiro durante o governo dele, e eles não sabiam como existia, meu Deus do céu. E daí vem os milicos empombados, falando assim, são um bando de ignorantes, gente. Né? Se tivesse seguido o que eu disse desde o início de 1990, nada da desgraça nacional teria acontecido. O PT jamais teria chegado ao poder, não teria havido mensalão, nem petrolão, nem essa roubalheira toda, nem essa desgraça que aconteceu, de destruição da economia nacional. Nada disso teria acontecido. Por que aconteceu? Culpa de vocês.
Culpa por omissão. Vocês chamaram um estudioso para dizer, não explica o que está acontecendo, o que nós podemos fazer. Fui lá, expliquei. Adiantou? Não, porque daí aparece algum outro cara fardado e não a paisana e dá uma opinião errada. E vocês seguem o seu colega, porque você raciocina por afinidade, né? Afinidade de classe, né? E não por uma maneira objetiva científica. A mesma coisa acontece por toda parte, né? Um sujeito é espírita, o outro é católico, outro é protestante. Então, o amor que eles têm a determinados valores predetermina o curso da sua análise. Ora, se eu tenho amor a um valor, eu tenho que admitir a hipótese de que as coisas se passem ao contrário do que esse valor determina. Se eu não sou capaz de raciocinar contra os valores que eu mesmo amo, então eu não sou capaz de raciocinar a respeito de nada. Eu só posso conversar com os fiéis. Então, se eu sou católico, eu só posso conversar com os católicos, não tenho nada para dizer para os outros. Então, isso é a paralisia da inteligência, é a anti-inteligência. Quem não percebe isso não está qualificado para opinar a respeito de nada. De nada. Nem mesmo, sei lá, uma briga de velhinhos no asilo. Você não é capaz de analisar isto. Você não é capaz de analisar uma partida de futebol, meu Deus do céu. Isto se aplica a todos esses. Rodrigo Constantino, Marco Antônio Vil, né? Priscila Garcia, todos esses palpiteiros de merda. Né? Tudo isso porque não quero. Não vou dar o braço a torcer que o Olavo tem razão. Falo, mas infelizmente ele tem, porra. Ele pode ser um bosta, tá certo? Mas é o cara que continuou estudando esse problema enquanto todo mundo pensava em outra coisa. É muito simples. Né? Muito bem, depois tem mais coisa a dizer a respeito disso.